galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade a esse conteúdo que nós estamos trabalhando de esportes, né? Já trabalhamos esportes, as classificações, diferenciamos esporte de desporto, falei para vocês o esporte olímpico e o esporte paralímpico. Na aula passada nós falamos de esporte, entramos um pouquinho aqui no treinamento. Hoje nós iremos falar em relação ao esporte desempenho e treinamento excessivo, tá certo? Então vamos lá. Então, o que seria treinamento esportivo? Vamos relembrar. É entendido como sendo o processo de adaptação a estímulos externos, racionalmente organizados para alcançar um objetivo concretamente definido. E, geralmente, esse objetivo está relacionado com o aumento de rendimento. Então, palavras-chave desse conceito: um processo de adaptação que seja racional, que seja planejado, avaliado, que é periodizado por um indivíduo, tá certo? Que visa alcançar o quê? Um objetivo concreto. Daqui a determinado tempo, esse indivíduo vai estar com essa capacidade física assim, vai ter melhorado isso, vai estar assim, tá certo? Então, o treinamento esportivo, ele envolve tudo isso, buscando o quê? Rendimento, buscando o quê? Uma melhor performance. Então, o treinamento esportivo é isso, alcançar um objetivo em determinado período, trabalhando aquelas capacidades físicas. Que eu já falei para vocês nas aulas anteriores. Capacidades físicas são o quê? São aqueles atributos físicos que são o quê? Treináveis, treinável, tá aí, ó. Treinamento esportivo, é aquilo que é treinável por um indivíduo. É aquilo que eu posso melhorar no indivíduo ou no atleta. Tá certo? Eu gosto sempre de fazer essa diferenciação aqui, indivíduo e atleta, para que as pessoas tenham a consciência, para que vocês tenham essa consciência de que treinar não significa apenas treinar por performance, treinar em busca de rendimento, mas nós podemos treinar em busca de uma melhor qualidade de vida, que são essas capacidades físicas aqui que nós trabalhamos no início do período. Eu destrinchei uma por uma, fui explicando como elas se dividem. Tá aqui, ó, velocidade, agilidade, coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, força, resistência. Essas são as capacidades físicas que, através de um bom treinamento esportivo, eu vou o quê? Eu vou melhorar no indivíduo. O início do treinamento esportivo, vamos relembrar. O treinamento esportivo, ele, como tem lá no conceito, ele é o quê? Ele é objetivo, tem uns objetivos concretos. Tá certo? Então tá aqui, ele se divide dessa forma, ele tem que ser organizado dessa forma. Tem que existir a fase do quê? Do planejar. Depois do planejar, nós vamos o quê? Periodizar. Após periodizar, nós vamos o quê? Avaliar. E esse ciclo aqui, ele é contínuo, ele acontece a todo momento. Daqui a pouco eu vou chegar numa parte da aula, que eu vou entrar no treinamento esportivo em si, que eu vou mostrar que o treinamento esportivo ele se divide em alguns ciclos. E isso aqui acontece constantemente, o tempo todo. A periodização, que é uma dessas fases que eu falei para vocês aqui, que é uma das fases principais, ela se divide em três. Isso eu mostrei para vocês na aula anterior. Que é aqui, ó, a fase preparatória. Eu até citei o exemplo daquela pré-temporada de um jogador de futebol. Que ele não trabalha, digamos, de forma específica ao futebol, mas ele está ali na academia, ele está trabalhando no seu cardiorrespiratório, aquelas capacidades físicas que eu falei para vocês. Então é aquela fase de pré-temporada. Existe o período competitivo, que é o quê? Que é quando está ali naquela competição, assim, quando o atleta ele tem que encontrar o ápice do seu rendimento. É no período de competição. O treinamento esportivo ele tem que ser muito bem pensado por quem está organizando. Porque é uma linha muito tênue entre o atleta se machucar, o atleta chegar no nível melhor que ele poderia chegar naquelas condições. E de repente ele chegar antes do dia da competição, digamos assim. Vou tirar do futebol, mas vou tirar de um atleta que ele faz alguma disputa individual, de uma natação, por exemplo. De repente, esse atleta ele chega no ápice do seu condicionamento físico antes do dia da competição. Isso não é legal, umas 2, 3 semanas antes. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado, é avaliado, para que o indivíduo ele alcance
na competição o seu ápice, que é o mais interessante. E o período transitório, que é aquele período que eu falei para vocês que existe o período de avaliação, que é onde o volume, a intensidade dos treinos são reduzidas. Por quê? Buscando que esse atleta entre no novo ciclo sem que ele tenha as suas capacidades físicas prejudicadas, para que ele não possa correr algum risco ali de sofrer alguma lesão e acabar que tendo interrompido esse seu ciclo de treinamento. Que aí vai desrespeitar algum dos princípios do treinamento esportivo, que eu não vou falar para vocês nessa aula, mas no outro momento eu vou falar, que eles não estariam aí fazendo o quê? A continuidade do treino. Para que uma pessoa melhore, o indivíduo melhore, o atleta melhore essas capacidades físicas, existe um princípio do treinamento esportivo que fala da continuidade. Ele não pode ter interrompido essas sessões de treinamentos, porque aí ele começa a perder o que ele já ganhou. Ciclos de treinamento. Está aqui, ó, o ciclo de treinamento em si. Coloquei uma imagem para tentar facilitar didaticamente isso para vocês. Existe um macrociclo, está aqui o conjunto do macrociclo. Dentro do macrociclo, nós temos outros conjuntos. Temos aqui o mesociclo, está dentro do conjunto do macrociclo. Dentro do mesociclo, nós temos o quê? O microciclo. Temos uma fatia menor ainda, que é o quê? Que é a sessão de treinamento. Talvez em alguns livros, quando vocês forem estudar, vocês não vão encontrar a sessão de treinamento. Eles dividem apenas lá, macro, meso, micro. Eu que já estou trazendo essa informação para vocês aqui. Estou destrinchando para vocês. Então, está aqui um conjunto. Nós vemos o macro, o meso, o micro e a sessão de treinamento. Tá certo? Essas são os ciclos de treinamento. O macrociclo, professor, é o quê? É dividido em 3 fases. A preparatória, competitiva e transitória. Aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. Percebam que essas fases, elas vão se encontrar em praticamente todas as fases desses ciclos aqui que eu vou falar para vocês. Dentro de cada uma delas existem períodos de treinamentos menores, que são o quê? Os mesociclos. Além disso, dentro dos mesociclos, há o microciclo. A união de cada um desses estágios é o que vai garantir um treinamento eficiente. Tá aqui, ó, coloquei uma imagem de um macrociclo para vocês. Macrociclo sendo essa parte maior. Digamos que aqui está um macrociclo de 1 ano. Professor, qual é o período de duração de um macrociclo, de um mesociclo, de um microciclo? Aí depende. Depende muito da competição na qual o atleta vai disputar. Se é daqui a 6 meses, o macrociclo dele vai ser de 6 meses. Se nós formos falar de um time de futebol, o macrociclo de um time de futebol tem uma temporada, que é a duração de 1 ano. Então, depende muito aí da competição. A literatura não amarra muito esses períodos, tá certo? Tempo de duração de macro, de meso ou de micro. Só que dentro do macro, se vocês perceberem aí, ó, tem a corzinha roxa, a corzinha verde, a azul, a marronzinha. Aí está dividindo o quê? Em trimestres, né? Esse ano. Esses trimestres são o quê? São os mesociclos. Mesociclo 1, mesociclo 2, mesociclo 3, mesociclo 4. E cada fatiazinha dessa aí, ó, corresponde ao quê? A uma semana, digamos assim, a uma semana de treinamento. Um microciclo. Tá certo? Conseguiram compreender isso? O que é importante eu falar para vocês? Que dentro de um microciclo existe aquele planejar, o avaliar. As avaliações, elas acontecem de forma constante. O indivíduo, o atleta, ele é testado de forma constante para saber se ali vai sofrer alguma alteração no treinamento, o que vai ser adaptado. Quando o profissional ele monta ali o macrociclo, o meso ou micro, ele monta de uma forma. Mas óbvio que ele, com as coletas de dados que ele vai tendo o tempo todo, que são dados reais, não monta-se uma série de treinamento para um atleta e para outro atleta igual, porque existe um princípio que é da individualidade, ele vai coletando dados desse indivíduo e ele vai adaptando o seu treinamento. Visando o quê? Evitar lesões. É uma das coisas principais do treinamento esportivo, é o que tem melhorado bastante, a ciência
tem evoluído muito e ajudado bastante nesse aspecto para fazer com que o atleta ele tenha uma vida esportiva saudável, que minimizem as lesões, porque o volume e a intensidade de treino, de fato, são muito altas. Então, ele tem que ter isso aí, ele tem que ser bem, esses dados bem analisados por quem está organizando esse treinamento. O mesociclo. A duração do mesociclo é variável. Aquilo que eu falei para vocês, está em negrito. Varia da intenção, né, do objetivo do indivíduo, de acordo com o calendário competitivo ou período proposto para alcançar o objetivo geral. Em geral, existem mesociclos em várias etapas, normalmente introdutórios, pré-competitivo, competitivo e recuperação. Percebam, tudo aquilo que eu já falei para vocês no macro existe no mesociclo. Vai existir no microciclo também. O cuidado é grande em relação ao esforço, ao descanso, o que esse atleta vai ter que fazer para ele ter respeitar a continuidade dos seus treinamentos. Isso aqui sempre vai existir, a fase pré-competitiva, competitiva e de recuperação durante todos os ciclos. O microciclo são os menores ciclos do processo de periodização. São caracterizadas pelas sessões de treinamento e podem ser variáveis em períodos de acordo com a quantidade de sessões totais. O microciclo são as menores fatias desse processo de treinamento, né? Quando nós falamos de ciclo, que eu mostrei para vocês na imagem anterior, que a menor fatia de fato é qual? É a sessão de treinamento. Um microciclo de uma semana, digamos que ele vai envolver 5 sessões de treinamento. Então, aquilo ali é a parte menor, é a sessão do treinamento. É o atleta cumprir o que foi proposto, o que está escrito, através das coletas dos dados que foram realizados. Aí vai variar nos seus treinamentos. Tem treino que vai ter um volume maior, tem treinos que vai ter uma intensidade maior. Terá o treino, entre aspas, que será o dia de descanso do atleta, que ele vai fazer o que a gente chama hoje de recovery, vai descansar, vai fazer uma massagem, uma crioterapia, para evitar lesões. Pronto, é a sessão de treinamento. É a menor unidade dentro da elaboração de um programa de treinamento e a principal ferramenta a ser utilizada. Percebam que tudo é muito bem pensado. Em todas as fases existem divisões, até na sessão de treinamento, que é a menor unidade, existe algumas divisões dentro de uma sessão de treinamento. Está aqui ela, ó, o aquecimento, né? Que é onde um atleta ele vai aquecer, vai preparar suas fibras musculares para o treinamento, vai alongar, vai fazer um pouco de trabalho de flexibilidade. A parte do condicionamento em si, que é a maior parte do treino, obviamente. E por último tem a volta à calma, onde ele vai relaxar, ele vai fazer uma sessão de alongamento novamente. Então percebam que é tudo muito bem pensado, tudo muito bem organizado. O desempenho é o conjunto de características ou capacidades de comportamento e rendimento de um indivíduo. Para que um atleta, para que o indivíduo tenha um bom desempenho, preste atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês, que muitas pessoas negligenciam esse tripé aqui do treinamento esportivo. É muito importante que exista isso aqui, ó. Percebam que a imagem é uma interseção. Olha eu falando aqui da matemática. Um elemento ele faz parte não apenas de um conjunto, mas de 2 ou mais conjuntos, que aqui no caso são 3. Então, para que o atleta ele tenha um bom rendimento, ele precisa ter o quê? Uma boa alimentação. Ele precisa ter o quê? Um bom treinamento, uma boa montagem de um treinamento esportivo, uma boa organização desses macro, meso, micro, sessões de treinamentos. E ele precisa ter, além disso, também o quê? Descanso. Um atleta que não descansa, ele acaba que às vezes entrar ali, vou mais uma vez falar aqui, como o tema da nossa aula é desempenho e treinamento excessivo, ele entra ali num quadro de overtraining, que a gente chama. Esse atleta, ao invés de ganhar desempenho, melhorar seu rendimento, acontece o contrário, porque ele entra num estado de fadiga. Ele está cansado, aquele treino ele não foi muito bem organizado. Então isso aqui tem que ser respeitado. O indivíduo ele vai para uma academia. Vou dar um exemplo clássico. Vocês aí que já frequentam a academia. O indivíduo vai para uma academia,
O carinha vai lá, o profissional de educação física, monta a série. Ele vai dizer, monta ali série A, série B, série C, 3 séries, 2 séries, sei lá. Mas um dia tu vai treinar determinados grupos musculares. No outro dia tu vai treinar o quê? Outros grupos musculares. Porque aqui você está respeitando o quê? O período de descanso daquele grupo muscular que você trabalhou no dia anterior. Isso aliado ao quê? A uma boa alimentação. A uma boa série. Existem academias aí que o indivíduo chega e já está com a série pronta lá. Aí ele já está negligenciando um princípio do treinamento esportivo que é qual? Um princípio da individualidade biológica. O que significa isso? Que o treino ele tem que ser montado de forma individual. Porque eu tenho uma característica, João Guilherme tem outra característica, Gabriel tem outra característica, Juliana tem outra. Então, não necessariamente esse treinamento que é bem eficaz para mim será para esses outros indivíduos. Tá certo? Então, nunca peguem a série do teu amigo lá que está conseguindo transformar o corpo, que está tendo saúde, isso, aquilo, outro. Ah, tá, essa tua série é massa, eu vou fazer. Não vai funcionar para você, tá certo? Componentes do desempenho. Os componentes do desempenho esportivo envolvem todos os aspectos do esporte e do atleta. São os aspectos do quê? Falei aqui para vocês. Quando eu falo de desempenho esportivo, eu falei para vocês apenas aqui do quê? Do físico para vocês. Mas para que o atleta ele tenha um bom desempenho de fato, existem outros fatores que também devem ser levados em consideração. Para isso que monta-se às vezes uma equipe multidisciplinar, se nós formos falar aqui de um atleta olímpico. Não, ele não tem só lá o seu treinador. Ele tem uma nutricionista, ele tem um psicólogo, ele tem um fisioterapeuta, ele tem toda uma galera que está ali por trás para tentar auxiliar, fazer com que esse atleta chegue ao seu melhor rendimento. Está aqui, ó, físico, psicológico, técnico e tático, teórico. Se nós formos ver aí uma partida de futebol, tá lá, os jogadores estão nos vestiários, estão lá. O treinador mostra a tática do jogo, como é que eles vão trabalhar. Então, isso também envolve o melhor rendimento, o desempenho do atleta, tá certo? Então, isso aqui também deve ser levado em consideração. Falei durante muito tempo aqui apenas do aspecto físico, mas o psicológico deve ser levado em consideração. Posso trazer um caso, um exemplo bem notório que aconteceu recentemente na Olimpíada de 2021. A ginasta Simone Biles fez o quê? Deixou de participar dos jogos por conta de alguns probleminhas psicológicos. A pressão que ela estava sofrendo estava sendo exercida ali na sua pessoa. Então, ali acabou que atrapalhando o quê? O desempenho, o rendimento dela. A importância da periodização. Quando realizado da maneira correta, percebam, o treinamento desportivo ajuda na prevenção de lesões, que compromete a continuidade dos exercícios. Aquilo que eu falei para vocês. O bom treinamento esportivo é aquele na qual o atleta ele consegue ganhar rendimento, ele consegue melhorar seu desempenho sem ter lesões, sem estar no departamento médico, entregue ao DM, como fala-se aí na gíria dos esportes. Então, o indivíduo, quanto menos ele frequenta o departamento médico, melhor para a saúde dele. Vou mais uma vez falar do futebol, que é o que mais a gente vivencia, infelizmente. A gente vê, às vezes, o jogador de futebol ter uma rotina bem extenuante. Chega a determinada partida, às vezes, o treinador poupa determinado jogador. Ele não está lesionado. Ele está sendo o quê? Poupado. Porque existem já muitos aparelhos, muitos estudos. Eles fazem análise lá das fibras musculares desse atleta que dizem, olha, se esse carinha aqui entrar no jogo, é bem capaz dele se lesionar. As fibras estão com nível de estresse tal. Então, esse atleta, ele é o quê? Ele é poupado para evitar essa lesão. No caso de um atleta de alto rendimento, manter-se em forma significa disputar mais competições e chegar a resultados melhores, além de manter a técnica em desenvolvimento contínuo, respeitando aquele princípio da continuidade que eu falei para vocês. E o excesso de treinamento faz o quê? Caracteriza-se pelo treinamento esportivo excessivo de forma sustentada. É aquilo que é periodizado de forma sustentada, mas de forma o quê? Errada. A um ponto que exceda a capacidade do corpo de se recuperar. Não respeitou aquela questão lá do tripé, o descanso, o corpo não recuperou. O atleta inicia o treino ainda sem ter se recuperado do treino anterior, de forma que o estresse gerado pela atividade física
passa a se acumular treino após treino. Sintomas do overtraining, aí causa o contrário, ó, fadiga, alteração do sono, alteração do apetite, perda do peso, sudorese, que é suor, aparecimento de olheiras, dor de cabeça, alteração na frequência cardíaca. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido aí um pouquinho sobre o treinamento esportivo em relação ao desempenho e ao treinamento excessivo. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?